Abra sua Bíblia, vamos caminhar hoje na mensagem bíblica, mais um pedaço. Estamos estudando João, verso a verso, e hoje caminhamos mais um pouquinho. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos que estava indo embora, e por isso uma tristeza imensa tomou o coração daqueles homens. Jesus também, meus irmãos, deu uma série de notícias negativas, e notícias negativas tendem a nos entristecer. Jesus disse: eu vou partir. Isso deixou o coração deles tristes. E para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Mais ainda, Jesus falou: um de vocês vai me trair. E depois disse: Pedro, você vai me negar essa noite. E depois disse: não é só Pedro que vai me negar, todos vocês vão me abandonar. Então, numa última refeição, tarde da noite, Jesus trouxe uma série de notícias bombásticas, de maneira que ninguém escapou da tristeza. E Jesus falou: estou indo embora, eu vou para a casa do meu pai. E aí o versículo vai, Jesus fala: não se turbe o vosso coração, não deixe o coração de vocês ficar cobertos pela tristeza. Crede em Deus, continuem a crer em Deus, e creiam também em mim, porque eu também sou Deus. Esse texto que nós estamos lendo hoje, o trecho de hoje, é escrito para comprovar, para mostrar a divindade, o livro de João inteirinho, para provar que Jesus é Deus. E no bloco de texto de hoje, ele quer mostrar a sua divindade pela unidade que ele tem com o Pai. O capítulo 14 em si é um capítulo tão cristológico que fica difícil alguém negar que Jesus não é divino a partir do que ele falou. Ou ele é um louco, um doido, ou ele tem que ser Deus, porque ele faz afirmações: creiam no Pai e creiam também em mim. A mesma fé que vocês têm no meu Pai, tenham em mim, porque afinal de contas nós somos um. E ele continua: na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou preparar lugar para vocês. Não se preocupe, eu estou indo. Quando Jesus fala de preparar um lugar, nós não podemos nos confundir. Muitas vezes a Bíblia ela é escrita de uma maneira antropomórfica. O que significa? Antropo de homem e morfo de forma. É para que nós, o Espírito Santo, fala conosco uma linguagem humana para que você e eu entendamos. Então ele fala de casa do Pai. Nós sabemos que Deus não está restrito a um lugar, porque Deus é Espírito. Mas ele fala de uma habitação e fala: vamos estar com Ele. Mas eu e você não entendemos essa dimensão de um Deus onipresente. Então a Bíblia cita um lugar dizendo: olha, existe a casa do Pai. Como se Deus morasse num lugar. Não, Deus habita. Extrapola toda a criação. Mas eu e você precisamos saber que existe um lugar para nós. E ele fala lá: muitas moradas. Para dizer para nós, não é que você vai ter uma casinha. Não vai ter programa Minha Casa Minha Vida no céu. Não vai ter loteamento pequeno ou grande, nada disso. Você não tem casa no céu pelo simples fato de que você não precisa de casa. Você não dorme. Você não precisa. É simplesmente para dizer: o Pai tem um lugar para nós entendermos e dizemos: nesse lugar vocês vão estar perto dele. A Bíblia sempre fala de Deus, fala o Pai no trono. Nós sabemos que Deus não se senta num trono, ele não tem corpo. Ele não tem mãos, mas a Bíblia fala do seu braço. Ele não tem olhos, mas fala que os olhos dele estão em todos os lugares. Fala que seus ouvidos, mas ele não tem orelha, ele não tem corpo. É uma maneira, é uma forma que a Bíblia usa para que você entenda o que ele está falando. Quando fala que Deus está sentado num trono, é para ensinar para nós que Deus é rei. Esse é o objetivo dele, dizendo: ele é o poderoso. Mas você não vai chegar no céu, dentro da compreensão bíblica que nós temos, e pensar que existe um lugar específico, um trono específico, que Deus fica naquela sala. Então é dito para nós de uma maneira para você entender: o Senhor é o governante de todos, e por isso ele reina. Por isso a ideia de trono aqui. Então nós vamos ler a Bíblia de maneira correta. Disse-lhe Tomé, verso 5, Senhor, não sabemos para onde vai. Como vamos saber o caminho? Jesus respondeu: vocês sabem sim o caminho. Verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe então Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto já nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim,
vê o Pai. Como, pois, tu dizes, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras que eu faço. Até aí o texto dessa noite. Hoje nós vamos ver nesse texto, a verdade central é essa. A divindade de Jesus. João queria mostrar que ele era Deus. E a divindade dele é confirmada pela unidade entre ele e o Pai. É um texto, meus irmãos, como tantos outros na Bíblia, que são imersos em um certo mistério. E é difícil. Não olhe para esses textos achando, são coisas fáceis. É muito difícil. Mas Deus não pede para você entender, Ele pede para você crer. Ele fala, eu estou no Pai, o Pai está em mim. E os teólogos se debruçam sobre isso e começam a explicar. Como é que o Pai está nele e ele está no Pai? Aí em teologia é fácil. Na aula de teologia, o professor falava, hoje eu vou ensinar a doutrina da coinerência. Falou o quê? Hoje eu vou falar sobre coinerência. Coinerência era um ser habitando em outro. E você assistia aquela aula e o professor falava muito. O Pai está no Filho, o Filho está no Pai. Entenderam? E a gente falava sim. E o professor falava, eu até hoje não entendi. Mas que bom que vocês estão entendendo. É muito difícil para nós. O Pai está no Filho? Como isso? Quem vê a mim, vê ao Pai. Você olha para Jesus e você está vendo o Pai? É claro que isso gerou confusão na mente dos seus discípulos. E de certo modo gera na nossa mesmo. É claro que quando você olha para um filho, hoje, humanamente falando, você vê no filho traços de quem? Dos seus pais. Mas eu não posso dizer assim, eu estou na minha filha. Certo? Você fala, não, pastor, ela aparece, mas eu não posso, eu estou nela. Eu posso dizer, há traços da minha aparência nela. Há traços da minha personalidade nela, mas eu não estou nela. E ela, menos ainda, poderia dizer, eu estou em você, Pai. Então nós não conhecemos na natureza nada que possa explicar para nós essa habitação conjunta. E Jesus usa isso para dizer, eu e o Pai, nós igualmente somos divinos. Nós partilhamos a mesma essência divina, ao mesmo tempo que nós somos pessoas distintas. E isso causa muita briga aí. Porque não são três deuses. A Bíblia nunca defende três deuses. Nós não somos politeístas. Nós queremos num único Deus. Que vive e se manifesta em três pessoas. Não dá para explicar. E Deus fala, não pedi para você explicar. Deus não dá para entender. Também não pedi para que a sua mente entenda. Eu só peço que você creia. Eu e o Pai somos um. E é assim que o crente vai. Eu vou até onde a Bíblia me permite ir. E depois falo, Senhor, tem misericórdia da minha mente limitada. Mas eu aceito que a sua palavra é verdade e que Jesus não mentiu. Dito isto, a divindade de Jesus ela é confirmada pela unidade entre ele e o Pai. O objetivo da pregação é mostrar a divindade de Jesus nessa unidade e quais são as suas implicações. Em primeiro lugar, a divindade de Jesus é confirmada pela unidade com o Pai. Por quê? Nós já vimos na última vez, Jesus diz, eu sou o único acesso ao Pai. Meus irmãos, se não tivesse mais nenhum versículo na Bíblia, o verso 6 destrói todas as religiões do mundo. O versículo 6 é a criptonita de todas as religiões que são fora do cristianismo. Jesus diz, eu sou o único caminho. Você jamais vai chegar ao Pai. Todo ser humano quer chegar a Deus. Deus, o livro de Eclesiastes fala que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem, sem que o homem possa descobri-la. Então nós sabemos que existe alguma coisa além. Todos nós somos atraídos por aquilo que é misterioso. Aliás, a TV já descobriu isso, nós gostamos de suspense, de mistério. Nós gostamos de desconhecido. Deus colocou em nós
uma sensação de que existe alguma coisa além, sem revelar para nós. Então, quando eu falo assim, como é a vida após a morte? Nunca parou para pensar nisso? Como é? Como é o processo de término de vida? Os últimos instantes da vida de alguém. O que ele vê? Quando o fôlego de vida termina, o que acontece logo depois? Mistério. Mas nós cremos que existe algo. E pela Bíblia, mais ainda nós podemos afirmar, existe mesmo. Mas Deus não explica para nós. Nós olhamos para a criação, vemos um universo tão vasto, tão enorme. E vida só na Terra. E nós nos perguntamos por quê? Por que Deus colocou um planeta tão pequenininho, vida, vamos chamar inteligente, porque de certo modo somos mesmo, colocou num planeta, colocou um para-brisa em volta da Terra, chamada atmosfera, que protege quando as coisas caem, elas são destruídas. Ao mesmo tempo que ela protege, ela é transparente. Você pode olhar para o universo. E Deus girou o planeta. Para você olhar para todos os lados. Pode vasculhar. E as pessoas procuram. E não têm achado vida lá fora. E perguntam, por quê? Só a gente. Por que só nós? E a Bíblia fala, Deus fez os homens um pouco menor do que ele. E os coroastes de glória. E Deus veio ao mundo para se tornar um de nós e nos salvar. Os seres angelicais olham para os seres humanos e falam assim, como isso pode ser? Eles estão tão frágeis. E o Senhor deu a eles uma dignidade imensa. O livro de Hebreus, capítulo 1, fala, a qual dos anjos ele chamou de filho? Mas ele chama todo salvo pela graça. Do mais humilde ao mais inteligente, de filho. Então nós somos privilegiados. E nós, porque temos a eternidade no coração, o desejo pela eternidade, queremos chegar a Deus o Pai. E Jesus falou, eu sou o caminho, ninguém pode chegar. E o diabo então convenceu as pessoas que existem atalhos para o céu, e não tem. Você não chega ao céu ao frequentar uma igreja. Há igrejas que se tornam seitas quando afirmam a salvação está em nós. Se você estiver nessa denominação ou nessa igreja, você é salvo. Se você estiver em outra, você não é salvo. Isso é errado, porque salvação não está na igreja. Você não é salvo porque você é batista ou você vem na igreja Batista Redenção. Você é salvo pela fé em Cristo. E é assim que tem que ser. Você não é salvo porque você crê em Maria. Aliás, se você crer na divindade de Maria, pelo contrário, você é condenado. Nós amamos Maria. Nós achamos a mãe de Jesus excepcional. Deve ter sido uma mulher fantástica para Deus olhar em todo o planeta e falar, você vai ser a mãe do Salvador. Que mulher! O próprio anjo disse, Maria, mulher agraciada. Você é uma mulher muito abençoada por Deus, porque o seu filho vai ser o Salvador do mundo. Mas olha o que Maria diz em Lucas capítulo 2. Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus. Em Deus o quê? Salvador do quê? Se ela não tem pecado e ela é divina. Ela mesmo diz, Ele é o meu Salvador. E as pessoas dizem, eu quero ir ao céu por meio dele. Maria não está intercedendo por nós. Maria nem ouve as suas orações. Quando as pessoas que fazem orações para Maria, ela não ouve. Paulo não ouve, Pedro não ouve. Nenhum deles vê o que está acontecendo aqui conosco. Pastor, minha avó, ela é muito crente, ela foi para o céu. Será que ela não está lá olhando? Não, ela não está olhando para você. Ela não está intercedendo por você. Paulo escreve para Timóteo e diz, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus. E as religiões do mundo insistem. Siga o pastor, siga a Maria, siga o Papa, siga o cardeal, siga o monge. Todos esses caminhos levarão à destruição. Porque Jesus disse, eu sou o caminho. Ninguém vai chegar lá, exceto se passar por mim. Aí eu discordo disso. Paga para ver. E quando chegar lá, vai descobrir que a divindade de Jesus é provada porque ele é o único acesso. O caminho, o relacionamento entre Deus e o homem foi quebrado no Éden. E o caminho de volta, a árvore da vida, foi protegida por querubins e uma espada. Não tem mais acesso. Mas Cristo é o caminho que de novo abre o acesso entre o ser humano pecador e o seu Criador.
E é assim que é a vida humana. Hoje, você tem acesso a Deus, direto a Deus, pela sua graça em meio de Cristo. Se na noite você acorda com insônia e você quiser falar com o prefeito dessa cidade, ele não vai te receber. Se você tiver com dor e quiser ligar para algum médico, raramente o médico vai te atender. Mas no seu quarto, se você quiser falar com o autor da vida, você fecha os olhos e fala com ele. Isso é fantástico. Pessoas que estão em hospital, às vezes seus parentes não podem entrar na UTI. Às vezes há pessoas que estão incomunicáveis ali. Pelo menos do ponto de vista humano, as pessoas dizem, essa pessoa está sedada, essa pessoa está incomunicável. Mas não há limites para como Deus pode se comunicar com uma pessoa. Então, crentes que estão indo para um quarto de hospital ou estão num leito de uma UTI, pode falar assim, o meu Salvador está comigo, eu tenho acesso a Deus, posso falar com Ele 24 horas. Ele não vai dizer para mim, estou cansado de te ouvir, pare de orar. Privilégio aberto por Jesus, porque Ele é divino. Segunda lição desse texto é que Jesus é divino porque Ele manifesta o Pai, porque Ele revela o Pai. A Bíblia diz que Deus é invisível, Deus é Espírito. No capítulo 1 de João, abram lá no capítulo 1, voltem um pouquinho no capítulo 1, olha o que Jesus fala. No versículo 18. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém. Ninguém viu a Deus. E aqui ele está falando do Pai. O Deus unigênito, que é o Filho, que está no seio do Pai, que é coinerente, que habita nele, o revelou. Ninguém viu meu Pai, mas eu que estou com ele, vim a este mundo para revelar o meu Pai. E ao introduzir esse assunto, os discípulos vão ficar preocupados. Ele fala, eu e o Pai. Olha no capítulo, pode voltar para o capítulo 14, no versículo 7, ele diz, se vocês tivessem me conhecido... Ele está dizendo para os seus discípulos, vocês ainda não têm uma compreensão clara de quem eu sou. Estou 3 anos com você e vocês ainda não entenderam corretamente quem eu sou. Vocês já creem que eu tenho poderes. Vocês já creem que eu sou diferente dos demais. Mas vocês ainda não entenderam que eu sou muito mais do que o carpinteiro. Eu sou Deus aqui. Se vocês tivessem uma compreensão, se vocês me conhecessem, vocês também conheceriam meu Pai. Então Jesus, de uma maneira velada, está chamando a atenção dos discípulos. Como é triste quando nós andamos com Jesus e quando nós nos aproximamos do Salvador, mas ainda não temos uma compreensão correta de Deus o Pai. Muitos crentes passam por esse dilema, sabia? Eles olham para a pessoa de Jesus e às vezes não percebem quem Jesus realmente é. Alguns desprezam o seu senhorio. Alguns acham que Jesus não é tão importante assim. Mas uma coisa muito interessante é que poucas pessoas percebem a proximidade do Pai. E falam, o Pai está aqui comigo. Estou lavando louça, o Pai está comigo. Estou aqui agora, vou colocar as crianças para dormir, o Pai está aqui comigo. Quando minhas filhas eram bem pequenas, eu disse para a Stephanie que ela estava com medo, e eu entrei no quarto e falei, filha, você não precisa ter medo. Porque nesse quarto você não está sozinha. Sabe o que aconteceu? Ela ficou com mais medo. Ela falou, como assim, pai? Eu falei, aqui está o Pai. Você? Eu falei, eu não. Deus o Pai está aqui. Ela começou a olhar para o teto. Eu falei, e ele não está só. Não! Deus o Filho está aqui. Deus o Espírito Santo está aqui. Os anjos do Senhor estão aqui. Ela começou já a puxar a coberta. Mas você percebe que eu e você às vezes esquecemos a dimensão de que Deus está próximo e cuida de nós. E sabe como ela se tranquilizou? Ela falou, olha que bom que Deus está aqui, os anjos, o poder dele, mas dá para acender o abajur? Acende aquela lâmpada ali que ela vai dar conta dos temores. Deixa os anjos aí, mas põe aquela bolinha na parede. Impressionante isso. O nosso Deus é revelado por meio do seu Filho. Quando você olha para o versículo 7, ele fala, se vocês conhecessem a mim, conheciam o Pai. Desde agora, Jesus fala, vocês o conhecem.
Olha, eu não sei o que vocês acham, mas vocês o têm visto. E essa afirmação fez os discípulos Filipe muito incomodado. Vocês conhecem o Pai e vocês têm visto. Filipe olhou e falou assim, não, desculpa, eu não tenho visto o Pai. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. O senhor está falando que eu estou vendo o Pai, mas desculpa, eu estou com algum problema, eu não estou enxergando. O senhor pode me mostrar o Pai? E Jesus olha para ele com todo amor, porque ele sabe que aquele discípulo está confuso. E disse Jesus a Filipe, Filipe, há tanto tempo estou convosco. E agora ele fala no plural. Há tanto tempo eu estou com todos vocês, 3 anos. Durante 3 anos eu estou andando com vocês. Como você acha que eu multipliquei o pão? Como você acha que eu andei sobre as águas? Com que poder você acha que eu chamei um morto de 4 dias para se levantar? Você não crê que eu estou no Pai? Filipe, tanto tempo eu estou aqui e você não consegue perceber que eu e o Pai estamos juntos o tempo inteiro. E meus irmãos, nós não somos diferentes de Filipe porque nós temos uma tendência de esquecer. Nós buscamos coisas extraordinárias. Sabe qual foi o pedido de Filipe? O pedido de Filipe, basicamente, na linguagem teológica, ele está pedindo para que Jesus demonstrasse uma teofania. A palavra teos é Deus. Fania, uma manifestação. Ele está falando, Senhor, dá-nos uma manifestação espetacular do Pai e só isso nos basta. Não precisa mais fazer nada. Nós só queremos ver o Pai. Por que ele pediu isso? Porque no Antigo Testamento, outras pessoas pediram isso. O próprio Moisés pede isso. Ele fala para Deus, deixa-me ver a ti. E aí Deus fala, não, Moisés. Ninguém pode ver a minha face e continuar vivo. Moisés fala, Senhor, eu queria tanto te ver. Não. Se você vir a minha face, você seria consumido. Você não pode. E Moisés fica ali chupando o dedo. E Deus fala, mas Moisés, farei uma coisa. Aqui há uma fenda. Havia uma rocha e havia uma fenda. Ele falou, entra aqui. Ele coloca Moisés na fenda daquela pedra. E fala assim, eu cobrirei você. E vou passar. E quando eu passar, eu vou retirar a mão. E você verá a minha glória pelas costas. Entenderam o que ele pediu? Então ele cobre Moisés e passa. E depois que ele passa, ele retira a mão. E nós não sabemos que Moisés viu. O texto fala que ele viu a glória de Deus pelas costas. Eu não sei que se glória tem em frente. Mas ele olhou aquilo. E Filipe falou, mostra-nos o Pai. Isaías, capítulo 6, ele tem uma visão espetacular. Embora ali em Isaías, nós sabemos que a visão não é propriamente do Pai. Mas os discípulos estavam querendo uma teofania. Faz uma manifestação extraordinária para nós. E Jesus chama a atenção dos discípulos. Eu e você não somos diferentes. Muitas vezes nós queremos que Deus se manifeste para nós de forma espetacular. Senhor, faz um milagre aqui na hora da saúde. Senhor, faz uma coisa tão grandiosa que nós não teremos mais dúvida de que o Senhor está conosco. E Deus está se manifestando no dia a dia, dando para você pão com manteiga, café com leite, dando para você saúde, dando para você casa, dando força. Mas nós queremos o espetacular, porque o espetacular é que movimenta. Já pediu alguma vez para Deus alguma coisa espetacular? Não é errado pedir. Mas muitas vezes os crentes se movem só pelo espetacular e ignoram as pequenas manifestações de Deus. Enquanto você está sentado aí, o seu pulmão está enchendo e esvaziando. Sabe por que você pode fazer isso? Porque o autor da vida concede a você oxigênio. E muitas vezes nós não percebemos o cuidado de Deus nisso. Daqui a pouco você vai para sua casa e você vai dormir. Para onde você vai quando você dorme? Você deita, fica um pouco ali enrolando na cama, alguns mais, outros menos, e de repente você apaga. O que acontece com você quando você está dormindo? O que acontece com a sua alma quando você dorme? É um mistério. E aí dá um certo horário da manhã e o seu corpo, religa. E você levanta, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele fala, nossa.
Olha o que eu fiz com você essa noite, o poder que agiu sobre você. Você dormindo, os seus rins estavam limpando o seu corpo, o seu pulmão estava funcionando. Eu cuidei de você a noite inteirinha, mas você quer algo espetacular. Senhor, quando eu abrir aqui, coloca os seus anjos no corredor. Olha para alguns textos. Abre em Colossenses capítulo 1. Avance um pouquinho, 2 textos que mostram para nós claramente que Jesus é a manifestação do Pai. Avança, vai passar por Efésios, Filipenses, você chega em Colossenses, lá no capítulo 1. Quando você olhar no versículo 15, olha o que Paulo diz sobre Jesus. Acharam? Colossenses 1,15 diz assim: Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Sabe o que significa isso? Paulo está dizendo para a igreja em Colossos o seguinte: Cristo é a imagem do Deus que você não pode ver. Então, quando ele disse para Filipe, você olha para mim, quem vê a mim vê ao Pai, Paulo aqui está realmente concordando. Ele é a manifestação visível de um Deus que não pode ser visto. Olha para Hebreus, avança mais um pouco, olha para o livro de Hebreus, capítulo 1. O autor de Hebreus, no capítulo 1, fala um pouquinho mais sobre Jesus. E olha o que ele diz. Versículo 3 do capítulo 1 de Hebreus. Também falando sobre Jesus, disse assim, versículo 2. Nesses últimos dias, o Pai nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. E pelo Filho fez todo o universo. Verso 3. Ele, o Filho, é o resplendor da glória de Deus. E ele é a expressão exata do seu ser. Então, quando você olhava para Jesus, Jesus falou, você não vê o Pai em mim? Há tanto tempo eu estou aqui, eu sou a expressão exata desse Deus. É claro que a expressão exata desse Deus, ele não está falando corpórea. Porque Filipe estava querendo uma manifestação visível, de uma forma. O que Filipe quer ver é uma forma, um formato. E o próprio Jesus fala para ele, o Pai está aqui 3 anos. Nós esperamos ver Deus, sabe quando é que o crente espera ver Deus? No céu. Nós queremos ir para o céu e queremos ver Deus. Embora um debate é muito grande se veremos o Pai ou não. Mas isso é um debate para outro dia. Não posso desdobrar aqui agora. A Bíblia nos mostra que Jesus certamente você o verá, porque ele vai ter o corpo. Ele assumiu forma humana por toda a eternidade. Isso é maravilhoso. Ele se limitou num formato humano para toda a eternidade. E vai estar conosco. Mas se veremos Deus o Pai, é uma discussão que alguns teólogos fazem e tem bons argumentos dos 2 lados para deixar você um pouco de cabelo em pé. Mas uma coisa interessante, quando nós pensamos em tudo isso, é que eu não preciso esperar o céu. Eu não, mas os discípulos ouviram de Jesus o seguinte, vocês não precisam esperar estar lá para ver o Pai. O Pai está andando com vocês há 3 anos. Então, coloca o foco no que é certo. Não nos meus dedos, no meu cabelo ou no meu corpo, mas na atuação do meu Pai presente em mim. E aí Jesus mostra a sua divindade para eles, mostrando como é que o Pai estava presente e eles não viram. Ele continua dizendo, disse-lhe Jesus, verso 9, há tanto tempo estou convosco que vocês não tens me conhecido, chamando a atenção de todos os discípulos. Quem vê a mim, vê ao Pai. Como é que você pode dizer, mostra-nos o Pai? Era para vocês já terem visto o Pai há muito tempo. Versículo 10, Jesus então faz uma repreensão para eles na parte A. Vocês não creem que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Interrogação. Ontem, falando com os adolescentes, eu estava ensinando a eles a como estudar a Bíblia. Uma das formas de estudar a Bíblia, estudar trechos da Bíblia, é quando você abre uma passagem da Escritura, você deve identificar os verbos. Os verbos são coisas importantes, são ações que ajudam você a entender o versículo. Uma segunda maneira de estudar a Bíblia, além de você procurar os verbos que mostram as coisas acontecendo, lê um versículo e fala, marca todos os verbos. Segunda coisa que você tem que procurar, veja se o texto tem muita repetição. Se uma palavra é repetida muitas vezes,
É porque aquela palavra é importante e ele quer colocar isso na sua cabeça. É assim que ele vai fazer. Por exemplo, quando você olha o versículo 1, qual é a palavra que se repete no verso 1? Qual é a palavra? Crede. Então ele começa o versículo e fala assim: creia em Deus, creia também em mim. E ele continua falando o tempo inteiro. E aí ele vai chegar mais adiante e vai falar aqui, no versículo 10. Você não crê que eu estou no Pai? Versículo 11. Crede que eu estou no Pai. Versículo 12. Em verdade vos digo que aquele que não crê, ou desculpa, que aquele que crê, e assim ele vai replicando e repetindo a palavra crer, crer, crer. Vocês precisam crer em mim. Se vocês não crerem que o Pai está em mim e que eu estou no Pai, vocês então não entenderam que eu sou Deus. E se eu não sou Deus, vocês não vão ser salvos, porque quando morrer na cruz, será só um homem. Felipe, você não consegue crer que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Eu não percebi. Como eu posso descobrir que o Senhor é Deus? Então Jesus caminha e mostra outra manifestação que confirma que ele é Deus. Ele mostra para os discípulos que o Pai fala e age através dele. Então você vê na parte final do versículo 10, ele dizendo: não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Olha o que ele diz para Filipe: as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Filipe, quando eu abro a boca para ensinar vocês, eu estou falando o que o meu Pai quer. Então será que Deus é um ventríloco? Então Jesus mexe a boca e o Pai que está falando através dele. Em muitas heresias que surgiram na história, uma delas é chamada modalismo. Se você não precisa se familiarizar com termos teológicos, mas o modalismo ele ensinava uma coisa interessante. Eles diziam o seguinte: existe um só Deus o tempo inteiro e uma só pessoa. E ele aparece de formas diferentes. Vou explicar para vocês. O modalismo ensina que Deus é um só. E ele fala assim: aqui no Antigo Testamento eu tenho que aparecer. Então ele fala: como eu vou aparecer? Ele aparecia como Pai. Então ele vestia uma roupa e aparecia como Deus, o Pai. Daqui a pouco ele queria aparecer de um outro jeito, ele saía de cena, trocava de roupa e aparecia como o anjo do Senhor. Aparecia com uma espada. Mas é o mesmo. No Novo Testamento, ele mudou. Ele veio para cá, trocou de roupa e apareceu. Tchanã, eu sou o Filho agora. E o Espírito? Olha aqui. Quando você, no capítulo, onde nós estamos aqui no mesmo capítulo 14, olha o verso 16. Eu vou pedir ao Pai e ele vos dará outro Consolador. E aí Jesus vai falar para eles mais adiante, dizendo assim: se eu não for, o Espírito da verdade não pode vir. Então as pessoas falam assim: como assim? Se eu não for embora, o Espírito não pode vir, porque eu tenho que ir lá, me trocar de roupa e aparecer como Espírito. Esse é o modalismo. Então quando Jesus fala: eu abro a minha boca e o Pai que está falando, tem gente que fala: tá vendo? Vocês estão vendo? Jesus era só uma casca. E Deus usava ele para fazer coisas. Não. O que Jesus está falando assim é que eu e o Pai nós somos um em essência, que o que o Pai pensa, eu também sei. Então as palavras que eu falo não são minhas, mas são palavras que estão na mente do meu Pai. O meu Pai queria comunicar uma coisa para você. E então eu abro a boca e falo exatamente o que ele quer. Porque nós somos muito unidos. Já conheceu pessoas que completam as suas frases? Não sei se você gosta disso. Às vezes a pessoa conhece tanto você vai falar uma coisa, a pessoa já completa. Você fala: como você sabe o que eu ia dizer? Nossa, como você adivinhou? Se isso é possível para o ser humano, marido e mulher são meio assim, não é? Às vezes nem fala, pelo olhar já sabe o que o outro está pensando. Às vezes também não, né? Às vezes o marido ou a esposa dá bola fora nessa área, mas às vezes o pessoal olha, ou faz assim, o pessoal já fala: o que é? Pelo já pegou, já captou rapidamente o que aconteceu. Mas Jesus fala: a mente do Pai e a minha estão conectadas. Não somos pessoas diferentes. Mas quando eu abro a boca, vocês escutam do Pai. Sabe qual é a implicação disso? É que quando as pessoas rejeitam o que Jesus fala, elas estão rejeitando o próprio Deus Pai. Não tem desculpa para ninguém. Há uma seita conhecida no nosso país chamada Testemunhas de Jeová.
E eles não acreditam na divindade de Jesus. Mas o próprio Jesus aqui, nos textos que nós vimos, ele é a expressão exata do seu ser. Ele é a manifestação de Deus invisível. Colossenses 2:9 vai dizer assim: em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Filipenses capítulo 2, de 5 a 8, fala assim que Jesus é Deus, igualmente Deus, e se esvaziou para vir a esse mundo. Sendo igual a Deus, ele não usurpou as coisas que ele teria direito. Mas você conversa com pessoas dessa seita e eles dizem para você: Jesus não é Deus. Então Jesus diz: as palavras que eu falo são do próprio Pai. Todo ensinamento de Cristo é do próprio Pai. Talvez você olhe para isso com simplicidade e diz: pastor, entendi. Legal. Não é tão simples assim. Jesus diz assim: o meu pai abomina o divórcio. E quando você vem para a área prática, você começa a perceber que não é tão simples, porque Jesus fala coisas duras para nós, e você tem que admitir que Deus quer aquilo. Deus fala: eu quero que o seu casamento dure a vida toda. Eu sei que não depende das pessoas, às vezes um quer e o outro não, eu sei. Mas ele está falando da sua parte, você deveria se esforçar, porque é uma ordem de Deus. Paulo diz assim em 1 Coríntios capítulo 7. Aos mais não digo eu, mas o próprio Jesus. Jesus ensinou que a mulher não se aparte do marido, que se apartar que fique só. Quer saber se as pessoas obedecem essa ordem de Jesus? Ou essa ordem do Pai? É difícil. Mas eu estou mostrando para vocês, eu não vim trazer culpa, eu estou mostrando para vocês que o que Jesus fala é o próprio Deus falando. Qualquer coisa que é rejeitado sobre o que Jesus ensina é uma ofensa direta ao seu Pai. Então não comece a barganhar: isso foi aquela época, não é para agora. Deus falou, Cristo falou, é Deus. Não tem, ele não deixou dúvida para ninguém. E olha como o texto termina. A manifestação dele, do Pai, ele fez, e agora ele então manifesta o Pai pela sua fala, versículo 10. As palavras que eu digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim. Versículo 10 ainda termina dizendo assim: faz as suas obras por meio de mim. Verso 11: crede-me que eu estou no Pai. Olha a ênfase aí de novo. E que o Pai está em mim. Não consegue crer? Olha como ele termina o versículo 11. Creiam pelo menos por causa das mesmas obras que nós fazemos. É o meu Pai que deu a vida. Sabe como é que Adão foi criado? O texto fala que Deus soprou na narina dele, pegou terra, fez o ser humano e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Então Deus é capaz de dar a vida e é capaz de retirar a vida. E Jesus vai no capítulo 11 e fala: Lázaro, retorne à vida, e fôlego de vida entra nos pulmões de Lázaro, e Lázaro levanta. Jesus fala: creio em mim pelas obras que eu faço. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem lembra desse versículo? Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito do Senhor, ele pairava, ele andava, ele flutuava sobre a face das águas. Aí Jesus vem, os discípulos estão no barco, o que ele faz? Ele vai andando em cima das águas. Por que ele faz isso? Porque ele vai pairando sobre as águas até os discípulos. Ele está provando a sua plena divindade. A matéria se submete a mim. Eu fiz a matéria. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, não é? No Antigo Testamento, Deus fez cair pão do céu, o maná. O que Jesus fez? Sentem aí. Quantos pães você tem? 5 pães, 2 peixinhos, daqui. Orou e alimentou uma multidão de pessoas. Se vocês não creem que eu manifesto o Pai, creiam no que eu falo. Não consegue crer no que eu falo? Creia no que eu faço. Porque o que o Pai faz, eu faço. E é assim que a divindade de Jesus é comprovada de maneira brutal, a tal ponto que a implicação é simples. Quem não crê que Jesus é Deus, não tem acesso ao Pai, não conhece e não ouvirá o Pai,
e com isso será condenado. Essa é a implicação. Não creio. Jesus, pode fazer o que você quiser. Você nunca vai me convencer da sua divindade. Bom, se as pessoas chegam nessa insanidade depois de tantos fatos que Jesus fez e provou, João capítulo 3, versículo 36, 3:36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna, quem todavia permanece rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus está pairando sobre o homem, sobre o mundo ímpio. E a misericórdia dele aguarda que essas pessoas, algumas delas, sejam alcançadas. E a pergunta que você tem que fazer é: eu tenho visto o Pai na vida do Filho? Eu admito que o Filho e o Pai são uns? Se eu não consigo entender isso, eu lamento dizer para você, se você não crê que Jesus é Deus, assim como o Pai é, você não chegou à compreensão de que Deus morreu na cruz para te salvar. E só um homem morreu na cruz, você continua perdido e sem esperança. Creia no acesso, na manifestação e nas obras de Deus através do Filho. As implicações do texto são simples. Não busque ver Deus apenas nas coisas extraordinárias. Não seja como Filipe, mostra-nos o Pai, faz uma coisa muito grande. Não. Veja-o nas coisas cotidianas. E mesmo que você não perceba Deus perto de você, creia, ande pela fé. Existem momentos na nossa vida que nós não conseguimos perceber Deus perto. E nós somos humanos, Deus sabe disso. Na hora de uma adversidade mais forte, a gente começa a questionar, fala: Deus, o Senhor me abandonou? Lembra o que Davi falou? Deus meu, por que me abandonaste? Nós duvidamos da presença de Deus quando as nuvens são muito fortes, quando a tempestade é muito forte. Mas quando você não vê Deus, Ele está lá. Hoje é uma noite muito fria. E se você sair ali fora, provavelmente o céu está coberto, está nublado, está garoando. Mas alguém de nós, em sã consciência, duvidaria que o sol está brilhando no céu? Poderoso e imutável, com o mesmo calor e poder? Então, quando as coisas à sua volta ficam escuras e tudo fica confuso, Deus está no seu trono. E a uma voz de comando as coisas podem mudar. Mas esse Deus que está no trono permite vir a doença. Não sabemos por quê. Ele permite vir a vida de seus filhos o divórcio. Ele permite chegar o luto. Ele permite chegar o desemprego. Ele permite chegar a falta de paz, a desunião da família. Ele permite, eu não sei por quê. Eu queria ter todas as respostas, mas eu não tenho. Mas Deus tem algo a nos ensinar, Ele não abandona os seus filhos. Nós já cantamos hoje, pode a terra parar e o tempo passar, a palavra de Deus não vai mudar. Por isso, quando você olhar para Jesus, você deve reconhecer que Ele é único. E você deve se curvar diante dele dizendo: Senhor, eu quero te adorar. Eu quero invocar o teu nome. Porque não existe ninguém semelhante ao Senhor. Tu és digno de receber adoração, porque você e o Pai são. Quem rejeita os ensinos de Jesus, já vimos, rejeita os ensinos do Pai. E por último, sem fé, é impossível perceber ou aceitar a divindade de Jesus. Quem não tem fé para acreditar que Jesus é Deus, o que deve fazer? Deve orar a Deus, suplicando por recebê-la. Talvez pessoas que nos assistam, ou talvez alguém sentado aqui nessa noite não tenha fé suficiente para crer. Então você, em sã consciência, deve pedir: Senhor, dá-me fé. Por favor, abra os meus olhos. Eu quero crer no Salvador, mas não consigo. Senhor, eu acredito que Jesus é apenas um homem. Muda, entra no meu coração, nas minhas emoções. Me convence, Santo Espírito. Talvez você ore por alguém da sua família: Senhor, convença os meus filhos, convença os meus pais, convença o meu marido. É Deus, a obra é dele. Porque o Espírito foi enviado a esse mundo, vamos ver logo depois, na sequência desse texto, para convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. É obra dele. Se você não crê em Jesus,
não durma hoje sem suplicar a Deus para que você tenha fé. E se você crê em Jesus, a situação está difícil, ore a Ele, reconhecendo que Ele pode mudar a situação. Mas aceite a sua soberania, mesmo quando a situação for difícil. E reconheça que Ele e o Pai são um. E assim você vai ter a certeza de ter acesso ao céu, de reconhecer que a fala de Jesus é a fala de Deus. E você verá as obras de Deus através daquilo que Ele está fazendo. Feche seus olhos, vamos orar. Vou dar para você alguns instantes para que você ore. Fale com Deus. Quem é Jesus para você? Talvez a sua oração devia ser: Senhor, Tu és o único digno de receber adoração, glória, poder. O Senhor é um Deus, é o Rei eterno. O Senhor é imortal. O Senhor é a expressão do Deus invisível. Mas o Senhor é real. E é por isso que o meu coração é derramado na sua presença todos os dias. Eu te adoro. Eu invoco o teu nome. E eu quero consagrar a minha vida todos os dias, até que o Senhor venha nos buscar. Deus tem misericórdia de nós, porque muitas vezes nós não percebemos a singularidade do nosso Mestre. Olha para nós com sua imensa graça e nos ajuda, Senhor. Perdoa-nos, porque nós queremos ver o Senhor no meio do trovão, queremos ver o Senhor brilhando poderosamente, mas esquecemos que muitas vezes o Senhor é o Deus que afofa a cama, esquecemos que o Senhor é o Deus que coloca o termômetro para ver a nossa febre. Esquecemos que o Senhor é o Deus que nos dá a água, nos dá o oxigênio. Esquecemos que o Senhor é o Deus que nos dá vida, salvação, esperança. Perdoa-nos. Nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Ajuda a nossa fé, quando a nossa fé vacila. Fortalece os nossos joelhos quando estamos tropeçando, Senhor. Segura-nos nas Suas mãos. Enche o nosso coração da vida, da abundância da vida que vem do céu. Obrigado pela Sua palavra. Transforma os nossos corações. Salva aqueles que não Te conhecem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.